Eletrobras respondeu ao questionamento da CVM, comentando sobre a possível venda de sua fatia que detém da Transmissão Paulista. Vamos entender quais são os possíveis desdobramentos e vamos comentar também sobre a compra de unidade de geração de energia que a Eletrobras fez. As ações acabam caindo após isso e eu vou comentar aqui, o que eu vou fazer com a Transmissão Paulista e a Eletrobras, dados esses fatos relevantes. É importante também a gente dar uma relembrada aqui no que está acontecendo com as empresas e olhar um pouquinho lá para trás, por que elas sofreram tanto num período mais antigo. Bem-vindo ao canal Top Ações, é muito importante seu like, então não se esqueça do like e o comentário também ajuda bastante aí no engajamento, né? Então vamos começar aqui com a aquisição e consolidação da UHE Baguari, que é a hidrelétrica que a Eletrobras adquiriu aí a fatia que faltava, então ela tem uma capacidade de 140 megawatts, garantia física de 82 e a concessão vai até 2046, uma concessão bastante longa, possui contratos no ambiente regulado para cerca de 90% de sua garantia física até 2039, ou seja, está bem vendido e ainda tem uma margenzinha ali de segurança, né? Contrato longo e a um bom preço, inclusive, a venda aí da energia. E nesse momento que a empresa está passando por descontratação, na questão aí da mudança da cota para venda de energia normal a mercado, ela está precisando muito de geração de caixa e esse ativo é bastante interessante, ele vai agregar aqui um EBITDA, né, bastante importante para a empresa, como por exemplo, as 22 ele agregou 126 milhões, né, então é mais geração aqui para a empresa. Essa transação foi feita em duas partes. Aqui está o antes, onde a Eletrobras acabou primeiramente comprando a fatia da CEMIG, da Baguari, por 421 milhões. E agora ela vai e compra a fatia da Neoenergia na Baguari 1 por 451 milhões. Agora ela retransforma, junta essas duas partes aqui e faz basicamente o consórcio, o E-Baguari, totalmente aqui da Eletrobras. Lembrando que em 2022 ela gerou 126 milhões de EBITDA, então isso aqui já deixa bem claro que é um case aqui um pouco mais de longo prazo, um PL aqui também vai ser um pouquinho longo, mas é importante para a empresa neste momento. Mas de qualquer forma o mercado ali deu uma pulidinha nas ações da Eletrobras. Então no momento, após os fatos relevantes de transição paulista que a gente já vai ver e essa compra aí de geração, a Eletrobras cai cerca de 1,75%. E o que faz da empresa interessante é exatamente essas quedas no último ano, uma queda de 20,4% mesmo aí com a privatização acontecendo, embora tenha alguns ruídos políticos, Mas será que é um grande risco realmente investir na Eletrobras? É importante destacar que esse período aqui de 4 longos anos de prejuízos bilionários, olha só, 2015, 15 bilhões de prejuízo, Esse período da Eletrobras eu sempre disse que não voltaria, independente inclusive de quem ganhasse as eleições nesse ano. Eu não acreditava nesse momento aqui, porque o setor elétrico está num período muito mais tranquilo, muito mais regulado, e os políticos sabem que não pode mexer muito aqui também. Então foi uma lição aqui a se aprender. Desde aí que a empresa mudou para o esquema de cotização, ela passou a dar prejuízo atrás de prejuízo. Isso aqui a gente pode ver no próprio relatório, tá lá, 2015. 15 bilhões de prejuízo praticamente e 3 bi em 2014 e nos anos anteriores também foi assim. Período onde o governo tinha a ideia de mexer no setor de energia, como por exemplo a MP 579, para trazer uma redução nos custos de energia para o consumidor final. Só que existe a lei da oferta e da procura. O setor de energia ele é extremamente perene, a demanda sempre segue aumentando. Quando você mexe na estabilidade do setor, você desincentiva o pessoal a investir e aí acontece menor oferta. Acontecendo menor oferta, o tempo cobra, e o tempo cobra forte, viu? Porque a tarifa veio e aumentou 20% acima da inflação para os consumidores finais. Então, quem saiu ganhando? Ninguém. Perdeu o consumidor, que teve aqui a inflação corrigida, porque a lei da oferta e da procura faz isso. Teve a Eletrobras se lascando pra caramba. Teve um período de desinvestimentos no setor elétrico no Brasil. Teve apagões. E a principal prejudicada foi a Eletrobras. E adivinha quem é o principal sócio majoritário aqui da Eletrobras? O governo, ou seja, o povo. Então o povo apanhou nas tarifas ao longo do tempo e apanhou também por ser o maior acionista da Eletrobras.
É por todo esse contexto que eu não acredito em novas intervenções no setor elétrico desta forma. Então não existe, na minha opinião, tá? Não é recomendação, a Eletrobras chegar a dar riscos de prejuízo dessa forma de novo, tá? Então, relembrando, passado esse período, ela teve aqui o lucro novamente voltando em 2016, mas teve também a questão do REBSE, que voltou aí na parte de transmissão de energia, deu aquele não recorrente, porque a empresa ainda estaria com prejuízos menores, mas ainda assim com prejuízo em 2016 e 2017. Ela só foi realmente voltar aí nos eixos depois de um bom turnaround feito aí pelo Wilson Ferreira, né? Lá para 2018. E agora ela vem um pouco aqui também na queda, até porque teve alguns não recorrentes no caminho, né? Vendas de participações e tudo mais. Mas enfim, o turnaround está sendo feito e agora está nessa questão da privatização. Ela teve que pagar bastante aí dinheiro para o governo para poder sair da cotização e entrar no esquema normal aí, justamente no momento de preço baixo de energia. Mas de qualquer forma, a empresa vai passar por esse período difícil nesse momento e depois deve se ajustar. E o grande risco da empresa é o preço de energia que está em baixa e aí compromete aí os resultados da empresa. A gente vê que ela está descontratada em 2024 em 17%, em 2025 em 33%, exposta ao preço de energia. Se ele piorar, piora para a empresa. Se ele não melhorar, também não vai ser tão bom, né? E aí em 2026 tem 46% livre de energia e 52% em 2027. Só que a perspectiva é que até lá os preços de energia vão aumentando, né? Só que você percebe que o preço de energia no momento foi caindo, o preço de 2023 que ela tinha 206, está em 224 e 182 em 2025. Então olha como o preço de energia que ela está vendendo já está ficando barato, né? Ruim para ela isso. Só que em 2026 o pessoal já esperando que vai recuperar um pouco a energia, os preços já estão ainda melhorando, né? Então lá no futuro os preços estão um pouco melhor, mas tem que melhorar o preço de hoje para esse preço do amanhã ficar ainda maior, né? E aí também 2028, 2029. Enfim, a oferta está um pouco aqui em excesso. Só que é muito provável que esse período difícil passe e aí a empresa volte aí a dar excelentes resultados, agora sem essa coisa aí de cotização que era uma desgraça para ela. Vocês conseguiram entender até o momento que o grande risco da Eletrobras é o curto prazo, porque o longo prazo está bem tranquilo se você tiver essa paciência aqui. Então não adianta você comprar a Eletrobras hoje e achar que mês que vem ela vai disparar, porque pode ser que sim, pode ser que não. O fato é que o longo prazo é isso tudo que eu acabei de contar, e aí tem toda a perspectiva da empresa ir enxugando os custos, né? Tem o PDV, que ela já trouxe aqui uma economia muito grande, o payback é em 11 meses, então você demite o pessoal hoje, você vai ter o retorno em 11 meses, ou seja, tem uma indenização pesada a se pagar, né? Novos contratados recebem salários menores normalmente, porque tem salários muito altos na Eletrobras, de coisa de antiga, né? Muito antigo, tem muitos funcionários também em algumas funções, isso aqui faz todo sentido, a empresa está seguindo aqui o seu cronograma, esse aqui era o estimado, aqui o verdinho é o que ela está fazendo, então vai chegar ali provavelmente até o fim do ano nisso. E lembrando que o grande risco no governo nesse momento é ele querer votar aqui em relação à quantidade de ações que ele tem, 40%, mas na privatização da Eletrobras foi acordado isso, porque a empresa pagou indenização bilionária para o governo para sair do esquema de cotas e uma das condições era não poder votar o governo aí mais de 10%. O governo ninguém poder votar mais de 10% para ser uma empresa aí, uma corporation. Essas eram as condições. É aquela tal história, o combinado não sai caro, mas agora o governo quer voltar atrás e o grande risco da questão do direito ao voto é o PDV, exatamente essa grande economia que a gente tem aqui de custos estaria um pouquinho aí ameaçada com o governo caso ele vá conseguir votar 40%. Mas no cenário energético, de modo geral, de preço, de energia, essas coisas, e aí eu tô tranquilo, eu acho que o governo não mexe mais, tá? Foi uma lição aprendida ali, na minha opinião. Enfim, aí nós temos então a Eletrobras com todos esses projetos de buscar crescimento em greenfields, orgânicos, MEAs e tudo mais, e tem a parte das vendas, e aí ela está buscando vender as participações minoritárias dela, e aí é que entra a Transmissão Paulista, e a Eletrobras foi questionada em relação a isso. Então o CVM questionou a Eletrobras sobre a matéria que saiu no Valor, onde a Eletrobras teria colocado à venda a fatia que ela tem na Transmissão Paulista, que é 35,74%, e aí ela poderia vender das seguintes formas: leilão em bolsa, block trade ou a oferta subsequente follow-on. E nesses cenários aqui, todos eles causariam pressão nas cotações da Transmissão Paulista, porque seria uma grande quantidade aqui de ações, né? Ou menos pior, vamos dizer, entre aspas, né? Seria
o follow-on. Mesmo assim, pressão aqui nos preços da transação paulista. E aí, obviamente, o mercado sabe disso e antecipa. Então, a Eletrobras já falou sobre isso, possíveis vendas de minoritários lá atrás. Só que com essa matéria aqui, todo esse zoom, parece que começou a aquecer mais. E aí a transação paulista começou a cair também, né? A gente já vai falar da transação paulista. Então, a Eletrobras, ela reiterou vir buscando redução nas participações minoritárias, como é o caso da Transmissão Paulista. Ela reiterou, sim, Transmissão Paulista, a qual não possui materialidade para a Eletrobras, pois uma eventual transação representaria 2% dos ativos da empresa. Mas, até o momento, ela fala que não houve decisão relacionada à venda da Transação Paulista. Porém, ela declara aqui especificamente que sim, a Transação Paulista faz parte, né, desses ativos que podem estar vendo em algum momento redução da participação, né? Só que esse negócio de follow-on, 100%, vender tudo aí já é mais da matéria ali. Mas será que é só da matéria ou será que tem algum ruído realmente verídico por detrás? O fato é que as ações da Transação Paulista vêm sofrendo aí recentemente. Então, a Transmissão Paulista, vou ser resumido, que eu já falei inúmeras vezes aqui, né? É natural até uma realizaçãozinha quando uma empresa pagadora de dividendos cai aí os dividendos, né? Dá uma pausadinha, tá investindo, o pessoal dá uma troca aqui de acionistas, né? Então, é natural. Agora, quando você vê uma queda numa empresa, que vamos lembrar, está subindo os lucros e deve continuar subindo esses lucros, e a empresa cai até os 21,80, é muito aqui efeito também dessa questão da Eletrobras e até mesmo medos que não fazem sentido, tá? Então, essa queda aqui, na minha opinião, é oportunidade, porque não existe um risco adicional. A Eletrobras vender a Transação Paulista não muda nada para o acionista da Transação Paulista. Ela continua com a mesma perspectiva de crescer os lucros, a mesma perspectiva de pagar bons dividendos a longo prazo, tudo igual, tá? Tag along vai fazer diferença? Não faz. Da forma como a Eletrobras pode estar vendendo a Transação Paulista nesse momento, pelo menos as especuladas, não muda nada, que é uma venda a mercado, não tem aí essa troca que poderia ser exercida aí, o tag along. Outro ponto, o pessoal está com medo de fechamento de capital da Transmissão Paulista, porque agora que a Eletrobras pode sair, aí o tag along não sei o quê. Não faz diferença também. Vocês viram a Energia do Brasil, o tag along não é para isso que funciona. O tag along não protege nada no caso de OPA, é indiferente. Tag along nada mais é do que o direito de vender uma empresa ao mesmo preço de uma venda que o controlador fez. Se o controlador vender a Transmissão Paulista para outra empresa que vai controlar agora a Transmissão Paulista e essa venda for a R$70, não temos tag along, nós não temos esse direito de vender a R$70. Porém, eu não sou obrigado a vender a Transmissão Paulista. Eu continuo com as minhas ações da Transmissão Paulista normal a R$21,80 e é isso. Então, tag along é um direito de vender. Se você está com uma ação porque você quer vender essa ação, eu não sei se você está fazendo da forma correta. Óbvio, se tivesse tag along era melhor, porque de repente pode vir um controlador horrível, mas olha só, nem está nos cenários de especulação. A venda ali é a mercado, né, que está sendo especulado. Então, olha como você tem que viajar nas ideias, que vai aparecer um comprador, que a Eletrobras realmente vai vender para esse controlador, que esse controlador vai ser extremamente danoso ao ponto de você querer vender as ações da Transação Paulista. Olha só a volta que o pessoal dá por conta do tag along. Não faz sentido, tá? Enfim. Já a Eletrobras, ela vem aqui recentemente nesse range de 36,90 até 40,90, tentando fazer esse tipo de lateralização. O preço justo das corretoras é 56,81, que dá uma margem de 46,5% aproximadamente. A Eletrobras eu venho comprando utilizando opções, que aí eu compro de forma protegida contra qualquer queda e tá dando certo que eventualmente eu exerça a minha proteção para comprar lá um preço ainda mais barato. Lembrando que na descrição do vídeo e nos comentários fixados tem um link para você comprar o meu curso de opções. E aqui tem um botão para você me chamar no WhatsApp e esclarecer suas dúvidas sobre o curso, caso as tenha, tá? Mas é basicamente isso, comenta aí. Na minha opinião, essas são duas ótimas empresas do setor de energia nesse momento. Eu acho que ambas aqui estão atrativas, não é recomendação de compra, mas é o que eu venho aqui fazendo. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!